Ô Jesus do céu! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Irmãos e irmãs, bom dia, 11 de setembro de 2022. Domingo, dia do Senhor. Buscar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, é nosso dever, é nossa missão, é nossa tarefa aqui na Terra. Porque Jesus está voltando. E na sua volta, ele disse que quer encontrar todos vigilantes, para que não sejamos pegos de surpresa. Nós, nos afazeres da vida, do dia a dia, corremos, saltamos, em busca de status, em busca de poder, em busca de finança, em busca de tudo. Esquecemos que Deus está na porta. Sinais nós já vimos. Sinais estamos vendo todo dia, toda hora. Só não vê e não observa quem não quer. Quem está com os olhos vedados, com os ouvidos tapados e a boca amordaçada. Pelo poder, pela ignorância, pelo status e por tudo aquilo que vem desabonando a conduta cristã, ética, moral e religiosa. Vivemos um cristianismo de fachada. Olhando bem, quando Jesus falou no seu evangelho, o evangelista São Mateus escreveu no seu evangelho: os trabalhadores da vinha, pois o reino do céu é como um proprietário que saiu de madrugada para encontrar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores a diária e os mandou para a vinha. Em plena manhã, saiu de novo, voltou e viu outros que estavam na praça desocupados. E eles lhe disse: ide também vós para a minha vinha. Eu pagarei o que for justo. E eles foram. Ao meio-dia, em plena tarde, ele saiu novamente e fez a mesma coisa. Saindo, encontra outra vez. Pelo fim da tarde, encontrou outros que estavam na praça. Ele disse: por que estás aí inteiro, desocupado, o dia inteiro desocupado? E ele respondeu: porque ninguém nos contrata para trabalhar. Ele disse: pois ide para a minha vinha. Palavra da salvação. São estas as palavras de Jesus, e comparando a sua volta e o reino que prepara para todos aqueles que buscam, acima de tudo, fazer a vontade do Pai. Hoje é dia 11 de setembro, o bem-aventurado João Gabriel Perboé. O bem-aventurado São João Perboé nasceu em Mogeste, na França, no dia 6 de janeiro de 1802. Filho de camponês, tinha 2 irmãos e 2 irmãs. Como ele, todos os ingressaram na vida religiosa. Em 1820, ingressou nos Lazaristas de Montauban e em 1825 foi ordenado a sacerdote. 10 anos depois foi enviado como missionário à China. Viveu em Honan e depois em Upper, onde testemunhou sua fé com a própria vida. Sua via cruz prolongou-se por 1 ano. Feito prisioneiro em 1839, foi conduzido a Teixeira,
depois a Xiang, Yangpum e por fim Tangshanfu, onde foi crucificado. Antes, porém, de os crucificarem, acorrentaram-no, trituraram seus pés, em um torno açoitaram com varas e de bambus, chicotearam-no, fizeram-no beber sangue de cão e expuseram-se humilhação pública. Morreu no dia 16 de setembro de 1840. Quando Jesus compara o reino com esse trabalhador, esse proprietário, e quando chama hoje, mas os homens estão com os ouvidos tapados, até porque não querem expor a sua vida ao risco, ao ridículo, porque é ridículo quem trabalha na construção do reino de Deus hoje, é ridicularizado, assim como Jesus foi ridicularizado e São João. Todos aqueles que põem a sua vida no risco para proclamar, para anunciar, para denunciar, estes são perseguidos pelos regimes ditatoriais, militares, burocratas e sem noção do reino de Deus. Querem Deus na hora que morre, que não tem mais jeito, que já está morto. Quando Jesus diz, buscai enquanto ele se deixa encontrar, é enquanto nós estamos vivos. Porque o céu e o inferno nós fazemos aonde nós estamos. Se eu faço uma boa coisa, eu encontro o céu. Eu encontro uma graça, uma virtude. Mas se eu faço mal, vou encontrando também aprofunda as labaredas. Então, o Evangelho, Jesus falou que, Mateus contou a história, que o reino do céu era semelhante ao proprietário. Hoje, a igreja, Jesus está chamando através de sua palavra. Mas quando vou é com mentira. Quando vou é do corpo, da cintura para cima, para baixo pode fazer o que quiser. Ou então da cintura para cima, da cintura para baixo, para cima, tudo é uma coisa só. Então, eu quero Jesus que não me proíba de beber, que não me proíba de prostituir, que não me proíba de gozar a vida, que não me proíba de fazer nada. Só depois que eu morrer, ou tiver velho, gaga, que não sirvo mais para nada, então é que eu vou reconhecer que existe Deus. Pecado é desonestidade quando se age dessa forma. Então, se você ouve um chamado, vai, porque o mundo está precisando. O trigo cresceu, está secando e ninguém colhe. Por quê? Porque a decisão é nossa. Mas nós não queremos ouvir o chamado de Deus, porque esse negócio de rezar é coisa de carola. Esse negócio de estar na igreja rezando, esse negócio de grupo de oração, esse negócio dessas coisas, isso aí é coisa para velho. Eu não estou velho, eu tenho que gozar a minha vida. Então, eu não sei porque Jesus disse, vigiai, porque não sabe o dia nem a hora. Não é a volta dele também não, é o dia em que eu vou viver. Porque a minha vida está bitolada, está gravada lá, quantos dias eu vou viver. E chegando o dia, eu posso estar na cama do motel, eu posso estar na mesa do bar, eu posso estar onde eu estiver. Ela não vai dizer, ei, vai para casa que eu vou te buscar. Não, ali mesmo ela quebra o cachaço da pessoa. Já vi exemplo de homem que morreu na cama do motel. E como é? Ah, mas ninguém sabe, terra do coração do outro é terra e ninguém sabe. Sim, é terra que ninguém sabe. Mas se a pessoa está num motel, se a pessoa está num bar, se a pessoa está numa festa, se a pessoa está num lugar desconveniente, só onde tem lá o que predomina a coisa satânica. Qual é o pensamento dele? O que o coração dele está falando? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, isso é o que é diferente. Então, buscar o reino em primeiro lugar. E buscar enquanto se deixa encontrar. Então, receber a recompensa, tanto faz eu entrar no começo da vida, trabalhar para a construção do reino, quando eu entrar hoje e amanhã eu morrer. Ou daqui a pouco eu bater o peteleco. A minha recompensa é igual, se eu fizer boa coisa,
é igual quem começou lá no começo. É igual o Papa, o primeiro Papa, é igual o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. A minha recompensa é igual. Agora, se eu não fizer, é triste a minha vida e a minha situação. Queridos amigos e irmãos, para os que não conhecem o caminho da Igreja Católica e que pensam que a Igreja Católica vive só de dízimo, de quermesse, de pré-festa, eu de oferta. Não. A Igreja Católica surgiu do derramamento de sangue e da luta diária pela organização do povo de Deus. Livro Democracia, Igreja e Cidadania. São coisas que nós, que trabalhamos em SEBs, em comissões, em direitos de dever, direitos humanos, nós sabemos por onde a igreja trilha. Ela é uma mãe, e a mãe não quer ver o seu filho passando fome, não quer ver o seu filho nu, não quer ver o seu filho mendigando, não quer ver o seu filho sendo engolido pelos outros. Então o papel da igreja em si é apenas orar, é trabalhar para as duas vidas. Deus não me salva sem precisar do meu esforço. Engana-se aquele que diz que Deus vai me dar tudo sem eu mover uma pena, só fazendo o que não presta. Mas aí Deus é misericordioso e Ele vai me salvar. Vai, se você renunciar, não importa o que você fez. Aí você pode ser um novo homem e entrar no reino do céu. Agora, se você só deixar para morrer, que a mosca vai passar e caminhar dentro dos teus olhos, não pense isso, não. Então, a contribuição da Igreja Católica no Brasil para a democracia participativa. Nós lutamos e nós trabalhamos tanto. Os leigos que hoje estão que nem os gatos de hotéis, a pele macia, não queima, não tem ruga, vai para um lugar, é massa para passar na cara, passar nas pernas, nos braços, tudo isso vai levando. Então, no tempo que nós trabalhávamos nesta vida, nesta organização, nós tínhamos apenas poeira e sol. Então, esta organização da igreja na luta para defender os seus filhos e de seus filhos serem iguais, lutar pela igualdade e a cidadania, o direito de viver com dignidade, o direito de morar e de ser respeitado o seu direito e valorizado como ser humano, cristão e filhos de Deus. Então, em 1965, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, começou a realizar seu primeiro plano de pastoral em conjunto, através do qual buscava-se atualizar-se diante de novas perspectivas eclesiais, definindo-se pelo Concílio Vaticano. Neste plano, a Igreja definiu bem, claramente, que além das dimensões tradicionais de suas ações, missionária, catequética, litúrgica, ela assumiria as dimensões comunitárias transformadoras, que a ampliava, aprofundava sua maneira de estar presente no mundo. E assim como a dimensão ecumênica também, valorizada pelo concílio, esta orientação iria diferenciar nossa igreja do conjunto das demais igrejas ao fazer com que multiplicassem as comunidades eclesiais de base, mais carregada na vida do que as quase burocratizadas paróquias, a estimular os fiéis a uma atuação mais diretamente política e transformadora, transformar a própria CNBB em um ator eclesial e essencial nos combates políticos vividos no país. Outra visão eclesiológica, básica e assumida pelo concílio, a de uma igreja de povo de Deus, deu ainda mais força a essas duas dimensões. Com isso, as comunidades eclesiais de base, as SEBs, com seus caráteres fundamental, popular, passaram a constituir uma base social importante no processo de redemocratização do país.
a um número crescente de leigos que se engajou na ação pastoral por uma sociedade mais justa. A expressão no Brasil, no conceito da cidadania, em termos de diretas, e se eram-se a respeitados como engajamento na luta pela igualdade. Deve-se muito a essa maneira nova de ser igreja, inaugurada pela força de sua mensagem conciliar. Dentro dessa perspectiva, durante a ditadura, nossos bispos e leigos cumpriram um papel decisivo na luta contra a tortura com o regime militar. Implantada no Brasil em 1964, procurava esmagar quem a ela se opunha. E a Igreja Católica tornou-se de fato a única instituição com força e autoridade moral para denunciar, nacional e internacional, essa prática vergonhosa e imunda que se instalava no país, manchando para uma história brasileira nova, limpa e democrática. Tornaram-se exemplares as atitudes corajosas tomadas por prelados como o cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes, à frente da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo, que procuraria, como os leigos, comprometido com essa luta, a publicação do livro Tortura Nunca Mais, elaborado sob a responsabilidade de Dom Paulo pelo trabalho intenso dos leigos e pastores de outras igrejas. Foi um marco final, vitorioso na luta contra a tortura de presos políticos, passo essencial para que um dia possamos erradicar esse tratamento desumano, desonesto, corrupto e torturador de todas as prisões. Na construção de uma democracia participativa no Brasil, com o fim do regime militar, houve 2 momentos em que a Igreja teve atuação especialmente significativa no processo de constituinte vivido em nosso país em 1985 a 1988. E na campanha pela valorização do voto através do combate à corrupção eleitoral. Em 1989 a 1899. Para quem pensa, então esses são os papéis da igreja: interferir, entrar, lutar, colocar seus filhos, conscientizando, formando, capacitando, não um bocado de gato dormindo em poltronas de hotel. Leigo hoje de pele macia. Igual um bucajá. Sofremos, apanhamos, fomos para a luta, mas não temos medo. Então, essas 2 atuações se vinculavam estreitamente numa outra medida em que, segunda delas, foi a primeira utilização bem-sucedida da iniciativa popular, a lei, instrumento inovador de participação popular no processo legislativo introduzido em nossa Constituição. A atuação da Igreja neste processo começa antes mesmo do seu início, quando ainda tornava-se necessário mostrar que uma nova Constituição era fundamental para o país. A Constituição que então vigia tinha sido aprovada em 1967 por um Congresso submetido aos militares corruptos, aos militares autoritários e torturadores. E ela tinha sido agregada ao famigerado Ato Institucional número 5, chamado AI-5, em 1968, que fechou o Congresso, suspendeu as garantias constitucionais, deu poder ao Executivo. Esse ato foi revogado em 1979, no final do mandato do presidente Geisel, autoritário militar que matou tantas pessoas e deportou, que tinha iniciado um processo de abertura lenta, gradual, e segundo como ele mesmo definira,
Ao se terminar o período do árbitro militar, com a eleição indireta do presidente da República em 1985, era imprescindível libertar o país do entulho autoritário, regime militar ditatorial, como se dizia na época, que ainda maculava ordenadamente jurídico no Brasil. Dentro da Igreja, quem lançou de forma decisiva na luta por uma nova Constituição foi Dom Mauro Morelli, bispo da Diocese Fluminense de Duque de Caxias, juntamente com um grupo de leigos, entre os quais Betinho, que mais diante se tornou símbolo de luta pela democracia. Ele viajou por todo o Brasil fazendo palestra e encontros e mobilizando para que fosse convocada uma nova Constituinte. A atuação de todos os que assim mobilizaram-se acabou por levar o então presidente José Sarney, vice-presidente, que assumiria o mandato com a morte do presidente eleito Tancredo Neves, e a propor essa convocação do Congresso fez a constituindo, ao mesmo tempo, uma comissão de notáveis, como foi chamado o Grupo dos 50, personalidades a qual solicitou a ela a elaboração de um projeto de nova Constituição, submetido a uma Assembleia Constituinte. Quase paralelamente, surgiu em São Paulo um novo, tendo bispo como um seus principais animadores, o bispo Dom Bruno e Dom Cândido Padim, do plenário pró-participação popular na Constituição da Constituinte. Como seu próprio nome indicava, o plenário era o contrário que se a elaboração de um projeto de nova Constituição fosse atribuída a notáveis e promulgava pela participação de toda a sociedade nesse trabalho, não somente através dos representantes eleitos, mas também diretamente na sua criação, que reuniu um número crescente de organizações da sociedade civil organizada. Teve um papel relevante na Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo, estimulado com o cardeal Dom Evaristo Arne. Já nesse início do plenário foi provocada como atuar, antes de uma primeira decisão do Congresso Nacional, na emenda constitucional submetida pelo presidente da República. Instituindo-se o processo constituinte, era necessário estabelecer a sua nova Constituição. Seria elaborado por uma Assembleia eleita exclusivamente para este fim, e pelo novo Congresso a ser eleito a seguida. E a mobilização em torno deste tema já espalhara-se por todo o país, que fez bem. Em torno disso, o tema já, que foi espalhar em todo o Brasil, fez com que chegasse a um relator, ideasse-se a emenda o deputado Flávio Biermarchef, mais que de 70 mil telegramas a favor de uma Assembleia Constituinte exclusiva, mas a vontade do governo foi majoritária na comissão especial, que decidira sobre a questão da emenda adotada e atribuiu a elaboração da nova Constituição no Congresso. Realizadas eleições plenárias pró-participação popular na Constituinte, esta altura, já existindo em muitos lugares do Brasil, inclusive pelo estímulo de muitos bispos diocesanos, adotou o slogan: Constituinte sem povo não cria nada novo. Então, a gente era destemido. Por quê? Para quem não conhece quem é a igreja, hoje chega de panos frios. E ai, porque eu sou católico, ai, porque a igreja não faz nada, porque a igreja é assim, porque a igreja... Regaça tua manga, tira a máscara da cara, tira o comodismo, levanta o traseiro da poltrona, joga o cobertor no chão e vai para a luta. Porque ninguém, veja como São João foi queimado seus pés, triturado, açoitado, massacrado, foi crucificado igual a Cristo. Por quê? Porque professou a sua fé.
porque teve a coragem de enfrentar ditadores, opressores, matadores. Teve essa coragem de fazer tudo isso por uma igreja pura, limpa, cristã, mãe e mestra. Quem pensa que o papel da igreja é babá, não. A oração é um abastecimento para a minha fortaleza na luta. Porque o feijão me põe em pé, mas o que me faz forte para combater, para denunciar, para anunciar e denunciar, é a minha vida diária na palavra de Deus, na oração, na Eucaristia e no combate travado contra as ciladas do diabo. O maior inimigo nosso, veja bem, foi no Concílio Vaticano que organizou o ecumenismo. Quem é que sabe o que é ecumenismo? Não é ecumeno, não. Ecumenismo é a junção, a união das igrejas cristãs através do CONIC. As igrejas cristãs, não importa a denominação, porque as igrejas cristãs não são nossa inimiga. Eles se fazem nossos inimigos, porque nossa maneira de orar é diferente da deles, nossa maneira de crer é diferente da deles, nós caminhamos pelos viés da lei divina, pelo mandamento da lei de Deus. Nós não queremos jogar no inferno a pessoa por sua opção, pelas suas escolhas, mas nós trabalhamos para convencê-los de que é pecado, de que não pode ser feito, mas se ele insiste, temos que viver com a diversidade. Essa é a nossa vida. Essa é a igreja mãe. E aqui, como mostrei agora, darei continuidade. Sempre estarei à disposição da igreja, dos leigos, dos políticos que quiserem estudarem, que quiserem ver o que é política. Não é só entrar na política porque fulano disse que eu devo ser candidato, não. Mas eu saber o que é política, o que eu saber o que é que eu devo fazer, como devo agir, como devo ser um político. Representante de um povo, não representante do meu bolso, mas representante do povo. A igreja se manifestou porque ela nasceu e surgiu do derramamento de sangue. E quem pensa que vai entrar na igreja e vai andar pisando em casca de ovo em cima de um balão, ai, porque eu não posso fazer isso, está enganado. Você está na igreja diferente. Você está na igreja que não é a igreja de Cristo. Você tem, quando ele diz, você é o sal da terra, você é o fermento na massa, você é a luz do mundo. Então você tem que regaçar a sua mãe, sair da moleza, do anonimato, da alienação, da manipulação e passar para a verdade pura e cristalina, que é Jesus Cristo através do Evangelho. Jesus pregou, Jesus orou e mandou que orassem. Ele não ficou só, é blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá blá. Morro de fome, apóstolos, que vocês. Jesus, o maior pedagogo. Jesus não queria saber de número, de multidão. Tanto que ele andou, alimentou 5.000 e fez tantas coisas, mas escolheu 12. Matemático. Porque ele não quer número, ele quer qualidade. Ele não quer número, ele quer qualidade. E a igreja é essa, que não quer número, ela quer qualidade. Por isso, ela como mãe, o que é que uma mãe faz quando o filho nasce? Quando está de 3 meses, diante, que já começa a gaguejar, a mãe começa a ensinar a falar. A mãe começa a ensinar a bater, a fazer, a chamar papai, a chamar mamãe. Então a igreja como mãe ensina os seus filhos a caminhar no caminho para chegar à vitória, que é Jesus Cristo, através dos seus esforços. Deus falou a Adão, comerás com o suor do teu rosto, tirás da terra o alimento, o sustento da tua vida. Como é que hoje o pessoal quer ver mendigando, pedindo? Porque os governos, e isso é que tem que ser denunciado, os governos assistencialistas criam bolsa, sacola, auxílio não sei o quê, e o povo morrendo de fome. Porque não dá para dar para todo. Dá para uma parte. Os afilhados dos políticos safados, corruptos, o resto morre de fome. Que mãe, que país, que Brasil. Hoje está aí todo mundo sendo santo, canonizado, não roubou. Aí há procuradores querendo defendê-la. Ah, porque não pode fazer isso. Não pode, doutor, mas ele pode roubar.
Mas ele pode matar o povo de fome, doutor. Mas ele pode negar o direito do pobre. Mas ele pode tirar os direitos trabalhistas conquistados. Não pode, doutor? Pode, porque ele tem dinheiro, ele é rico. O pobre já está lascado, deixa morrer. Isso é o pensamento. Mas todos os senhores, procuradores, delegados, Polícia Federal, Forças Armadas, Exército, governo, presidente, juiz, ministro, vocês sabem, vocês julgam hoje aqui, mas vocês serão julgados com a medida que vocês medem, com ela vocês serão medidos. Não é palavra desse miserável leigo, não. Leia, se vocês têm uma Bíblia em casa, leia. Leiam, para que vocês não caiam amanhã depois nas chamas eternas. Porque com a medida que eu meço, com ela eu serei medido. Tudo que eu faço é para a minha vida. Que seja boa, que seja ruim. Mas eu vou colher. O que eu vou plantando, eu vou colher. Então, a igreja é esta mãe. A igreja é esta mestra. Por que nós pregamos, por que nós falamos a igreja doméstica? É a igreja que cuida, que administra. Quem é a mãe da igreja? Maria, não é? Porque ela é a mãe da cabeça da igreja. Então ela é a mãe da igreja. Então Maria não quer, Maria chora, Maria implora pela miséria, para combater a miséria que hoje vê seus filhos exilados no vale de lágrimas. Quantas pessoas já morreram na fila para receber, fazer um cadastro do tal famigerado Auxílio Brasil. Bolsonaro vai tirar o mandato. Em dezembro vai se acabar. Porque ele não vai ser eleito. Porque ele pode mentir, pode fazer o que quiser. Porque Deus não vai permitir que o Satanás sente na catedra de Pedro. Aquilo que tanto disseram que a besta fera era o Papa, hoje está virando-se o falso Messias. Falsos pastores. Não tem corrupção. Só Arthur Lira, Pacheco, alguns canonizam Bolsonaro. Mas ele está canonizado, lá naquele livro vermelho escrito com sangue. Não é com ouro, não é com o livro da verdade, não. É aquele livro lá daquela labaredona, escrito com sangue. Besta fera. Besta do Apocalipse. Falso Messias. Ele quer imitar Jesus, até no nome. Né? Então, mas veja bem. A partir do dia 3 de outubro, o que ele puder fazer com essa humanidade, ele matou 800 vítimas com o corona. E vai matar